Seja bem-vindo ao Escritório de Projetos. Durante a semana, traremos conteúdos exclusivos para você acompanhar as tendências e saber ainda mais sobre gestão de projetos e como ela impacta diretamente nos resultados de uma empresa. Neste novo mundo, em que a imposição da distância física nos impulsiona a uma nova realidade, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Isso faz com que o papel do gestor de projetos seja ainda mais importante para organizar os objetivos de cada um, as atividades e quais os resultados esperados pela empresa. A FIA Online foi pensada para proporcionar uma experiência de aprendizagem 100% digital, com aulas atuais, podcasts, cases recentes de mercado e webinars ao vivo. Faça uma pós ou um MBA naquela que foi eleita 3 vezes a melhor escola de negócios do país e, ao final do curso, conquiste o mesmo certificado dos CEOs das principais empresas nacionais e internacionais. A FIA Online agradece a sua participação e espera que você aproveite ao máximo, se inspire e dê início a um grande processo de inovação e transformação da sua carreira. No dia de hoje, nós temos o prazer de ter conosco o Ricardo Yugi. O Ricardo Yugi é uma pessoa com uma formação bastante diversificada, farmacêutico, pós-graduado em gestão de projetos, consultor de projetos, especialmente na área de medicamentos, empresário também. E ele tem estado conosco há vários anos, cursando o mestrado no âmbito do programa de pós-graduação da FEA, em administração, e depois o doutorado, onde tive a grata oportunidade de conviver com ele e de desenvolver conjuntamente, sob a liderança dele, a tese que ele acabou de apresentar na semana passada e defender. Eu gostaria que o Yugi complementasse essa curta apresentação de minha parte e também falasse um pouquinho da sua tese, né? Título, tema central. E eu volto depois com algumas perguntas mais ao final sobre os resultados da tese. Muito grato em tê-lo conosco, Yugi. Muito obrigado, professor Sbragia. Eu queria, antes de tudo, agradecer tanto o professor Sbragia como também o professor Amaru Maximiano pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre projetos, né, que é uma área que eu tenho me dedicado há bastante tempo. E eu poderia dizer até, já falando um pouco da minha história, da minha carreira, que ter feito a especialização em gestão de projetos na FIA, né, na época, FIA USP, já ainda dentro da Universidade de São Paulo, foi um divisor de águas na minha carreira, né? Foi a partir daí que eu pude alçar responsabilidades dentro das organizações mais relacionadas a atividades mais estratégicas e de gestão efetiva de mudanças, né, nessas organizações, né? Então, foi muito importante. Eu sou formado em farmácia pela Universidade de São Paulo, minha primeira graduação. Depois que eu concluí a graduação em farmácia, fui fazer minha segunda graduação também na FEA, na Universidade de São Paulo, em administração de empresas, né? Então, eu tenho tanto a parte mais técnica como a parte gerencial como formação. A partir do meu desenvolvimento profissional, né, os cargos que eu fui exercendo, veio então a necessidade de complementar essa formação com informações mais específicas, com conhecimentos mais específicos, né, que foi o caso da gestão de projetos, que eu fui fazer meu MBA, né, em gestão de projetos, a primeira turma, né, professor? Primeira turma do MBA da FIA USP na época,
E a partir de então, vamos dizer assim, tomei gosto pela área e busquei sempre mais conhecimento. Aí veio a possibilidade, a oportunidade de fazer o mestrado. O professor Amaru foi meu orientador nesse mestrado. Eu estudei a complexidade de projetos, né? E depois, na sequência, no doutorado, vim estudar mais especificamente os projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos, né? Então, agora associando a gestão com a minha área mais técnica, por assim dizer, né? Eu estudei no doutorado, então, com a ajuda aí do professor Sbrage, do professor Amaru, os fatores que levam ao desempenho bom ou ruim, né, dos medicamentos, do desenvolvimento dos medicamentos genéricos. A gente sabe da importância dos medicamentos genéricos para o mercado brasileiro, né, do acesso à medicação, tanto do público em geral quanto também dos serviços públicos, né, que a partir dos genéricos puderam aumentar a sua gama de medicamentos e também a quantidade de medicamentos oferecidos e distribuídos à população. E a partir da constatação de que, com dados, né, com pesquisas realizadas com dados da Anvisa, que um número razoável, importante, de pedidos de registros de medicamentos genéricos não eram aprovados, achamos que havia ali uma possibilidade ou de uma importante pesquisa que seria identificar quais eram as razões dessa falha, né, nesses registros, né. Foi aí então que surgiu, né, que se justificou a minha pesquisa, foi exatamente analisar quais os fatores que levariam a esse desempenho desse projeto de desenvolvimento de medicamentos genéricos, né. E foi isso que eu apresentei na semana passada, né, como minha tese de doutorado. A evolução da carreira do Ricardo Jung, eu esqueci de mencionar, falha minha, que o nosso conhecimento inicial se deu no âmbito do primeiro MBA de gestão de projetos, né, lançado ainda em 2001, né, quando nós criamos praticamente, eu e o professor Amaru, esse programa dentro da FIA, e os cursos eram realizados dentro da faculdade de Economia e Administração, no campus da cidade universitária, com o selo USP, porque era um programa FIA USP, FEA USP. E o Ricardo, então, fez parte dessa turma, que até hoje nos deixa muitas saudades. São vários deles que prosseguiram com sucesso, tanto na carreira profissional, como é o caso de várias pessoas, eu me lembro de vários, da Camargo Correia, de outras empresas farmacêuticas, empresas de engenharia, e também vários que se destacaram na carreira acadêmica hoje. Nós temos professores dessa turma que são atuantes conosco. Um deles é o próprio Ricardo e outros. Eu dou o exemplo do Robson Camargo, né, que será professor desse curso online, junto com a parceria UOL, que estamos iniciando exatamente no dia de hoje, né? Estamos comemorando 20 anos desse MBA este ano. Tínhamos agendado uma série de comemorações. Existe um evento que está marcado oficialmente para o mês de final de agosto ou setembro, onde a gente já tem data e iríamos fazer uma comemoração, uma roda de conversa, né, para ver a evolução das pessoas, entregar uma placa. Esperamos que ainda possamos fazê-lo, né, presencialmente. Se não, faremos por este meio aqui. E queremos convidar vários alunos de várias turmas, assim como a turma atual. O nosso curso de fatores técnicos humanos do contexto do negócio, que estamos hoje apresentando e colocando a público com a parceria FIA UOL,
é uma variante do MBA, é um curso de 360 horas, enquanto que o MBA, que o Ricardo cuidou, o fez, foi de 500 horas. Muito bem. Eu quero pedir ao Ricardo, então, que responda e comente conosco algumas questões que nós preparamos para hoje. Primeiro, que papel teve a gerência de projetos em suas atividades profissionais e hoje, que papel ela ocupa no centro das suas atenções, Ricardo? O papel da gerência de projeto, eu acho que como eu já comentei, é um divisor de águas na minha carreira, né? Falando assim de uma forma mais genérica, o que eu percebo é que no início da carreira a gente começa com atividades mais operacionais, mais ligadas a processos, né? Quando se está no início lá nas empresas, né, como júnior, técnico, etc. À medida que a gente vai evoluindo na carreira, aí, em cargos de supervisão, aí começam a surgir os primeiros projetos, né, que são modificações, mudanças em processos, desenvolvimento de novos serviços, produtos, etc. Né? Caminhando um pouco mais, quando a gente chega aí num nível de gerência, então a gente começa a ter efetivamente um número maior de projetos para serem gerenciados. Né? E aí, no nível mais estratégico, né, das corporações, a gente tem aí um papel que é mais de gestão de portfólio, né, de conjuntos de projetos. Né? Então, de forma que projetos, normalmente, numa carreira dentro das empresas, eles começam de uma forma mais tímida, participando dos grupos, né? E depois, ao seu final, você acaba, então, gerenciando um grupo de projetos. Eu estou, atualmente, como consultor, atuando não só no nível estratégico das empresas, ajudando as empresas a gerenciar os seus portfólios, mas também ajudando as empresas a gerenciar os seus projetos efetivamente. Né? Nessa minha carreira em específico, contando um pouco dela, o meu primeiro contato com projetos foi dentro da própria Universidade de São Paulo. Não sei se o professor sabia disso, mas eu gerenciei a farmácia escola da Universidade de São Paulo, pertencia à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e lá surgiu a necessidade de automação do varejo, né, do atendimento, da gestão de projetos. Isso no final da década de 80, né? Ainda não existia nem, quer dizer, o PC que eu tinha era um PC que tinha 5 MB de HD, né? Para vocês terem uma ideia dessa época. Então, esse foi o primeiro grande projeto que eu participei. Daí surgiu o meu interesse por projetos, e aí, no decorrer da carreira, eu fui sendo alçado e lançado para cargos e funções que estavam relacionados com esse meu conhecimento, que começou lá, né, na farmácia pública da universidade. Né? Fui parar em projetos de construção de hospitais, né? Foi aí que veio o MBA. Né? Depois fui parar em projetos de desenvolvimento de setores, com aplicação de tecnologia, né? Código de barras. E um dos pontos mais altos foi quando eu fui expatriado para gerenciar 2 projetos globais em Bruxelas, na organização que eu participava, e esses projetos globais que foram assim uma coroação, assim dizer, do conhecimento, do uso, da aplicação do conhecimento em gestão de projetos, porque ali foi o reconhecimento, né, dessa minha expertise, por assim dizer, em gestão. Né? Então, gestão de projetos sempre esteve presente na minha vida profissional. E eu até digo mais, porque com o desenvolvimento do conhecimento, da aplicação dos processos, técnicas, isso passa a ser parte do seu cotidiano. Né? No sentido de que você facilita muito você resolver as suas questões diárias, mesmo pessoais, no sentido de você organizar melhor as coisas que você tem que fazer, de planejar melhor
e de tomar decisões melhores, porque você, usando, mesmo que de uma forma, vamos dizer assim, inconsciente, algumas das técnicas, você acaba resolvendo as coisas com mais facilidade. Então, a gestão de projetos não está presente só na minha vida profissional, mas também no meu dia a dia, né? Muito bem. Eu digo sempre que, uma vez que a gente é inoculado pelo vírus, projects, né? A gente nunca mais deixa de possuí-lo do corpo. Ele passa a ser um anticorpo, né, que a gente leva para o resto da nossa vida. E isso aconteceu comigo também, porque a primeira vez que eu estudei projeto, nos anos de 76, quando comecei meu mestrado, a minha primeira disciplina foi gestão de projetos. E eu comprei aquilo para a minha vida. Nunca mais deixei de seguir essa trilha, né? Ensinando, estudando, pesquisando, depois gerindo projetos. Hoje tenho o prazer de gerir o nosso grupo de gestão de projetos da FIA. Os cursos para nós são projetos que têm início, meio e fim. E eu digo sempre que gerentes de projetos são pessoas orientadas a resultados, né? É esse a grande diferença, né? Mas eu tenho mais uma pergunta a você, Hugues. No campo da saúde, considerando-se as instituições envolvidas, inclusive o governo, que tem um papel muito importante, né? Como se encontra a gestão de projetos? Ela tem espaço, né? Ela tem tido uma presença significativa? E, professor, falando especificamente da área do setor de saúde, eu tenho mais contato com a indústria farmacêutica, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ela. A gestão de projetos faz parte da rotina da indústria, porque tem áreas que dependem muito da gestão de projetos, principalmente no desenvolvimento de novos medicamentos, né? Mesmo medicamentos que são os genéricos, né? Então, a aplicação de método, de processos, né, e técnicas de gestão de projetos na indústria farmacêutica por conta disso. Não só desenvolvimento de medicamentos, mas também, hoje, a gente vê grande movimentação no mercado de ampliação de fábricas, de aquisições, né, de incorporação de novas, de outras estruturas ou mesmo de concorrentes. Então, em novos negócios, a gente tem muitos projetos na indústria farmacêutica. E outro conjunto de projetos que a gente tem com frequência ou quase constantemente são os relacionados à adequação das empresas à legislação, que vive sofrendo atualizações e melhorias e que levam as empresas a necessidade de adequação aos requisitos, aos novos requisitos. Então, você tem um conjunto bastante grande de projetos que são desenvolvidos dentro da indústria, certo? Agora, o estado atual da gestão de projetos na indústria farmacêutica em específico, apesar de haver assim grande utilização, e já é algo já meio que tradicional, por assim dizer, na indústria, eu acredito que há bastante espaço para melhorias, né? No sentido de um aprofundamento, né, do conhecimento, da utilização de técnicas um pouco mais avançadas e até mesmo de técnicas mais recentes, né, como as metodologias ágeis, né? Há espaço para algumas dessas aplicações na indústria que merecem ainda serem mais desenvolvidas, né? A gente vê assim, na atualidade, com essa questão aí do Covid, por exemplo, 19, que o setor acabou tendo vários novos desafios, né, para poder continuar trabalhando, porque é uma área essencial, uma indústria essencial. A população precisa dos medicamentos, né? Daí também surgiram outros tipos de projetos, né, nas indústrias, que as indústrias estão buscando soluções e estão aplicando efetivamente, né, para poder fazer frente rapidamente, né,
esses desafios que se apresentam nesses novos tempos. Exatamente essa é a pergunta seguinte, você já parcialmente respondeu. Eu fiz um vídeo outro dia comentando essa situação. Nós temos hoje na área sanitária, com a crise do Covid, a oportunidade de desenvolver muitos projetos, né, que serão necessários para que vencemos esta fase crítica, tanto na área de medicamentos, como na área de construção de hospitais de campanha, de processos, de campanhas publicitárias, vamos dizer assim, que convença-nos a seguir os protocolos. Tudo isso precisa ser feito e é um campo típico da gestão de projetos, coisas que precisam se iniciar, passar por um meio e chegar a um fim com os resultados que precisamos. Portanto, a minha pergunta agora seria: como você vê a sociedade, né, tendo que enfrentar esta situação de hoje, né, e o papel que os projetos podem ter para vencermos esta situação? Na verdade, assim, eu acho que o que trouxe essa situação do Covid-19, né, não só a necessidade de ajustes, mudanças, né, e para atendimento das necessidades, não só para as empresas, mas também para as pessoas, né? E são mudanças e ajustes que têm uma necessidade, vamos dizer assim, de urgência, né? Não dá para você falar em construir, como o professor citou, um hospital de campanha para daqui 3 meses, né? É algo para praticamente ontem, né? Uma necessidade urgente, né? Isso só é possível utilizando de um bom planejamento, de uma boa gestão de recursos, né, de entender quais são os requisitos, vamos dizer assim, as restrições que se impõem, inclusive, né, para que esses projetos possam ser entregues dentro daquilo que a sociedade necessita, né? Então, eu vejo aí um papel extremamente importante do gerenciamento de projetos, né, nessa situação, né? Uma questão que se põe não só com relação às empresas, é também com relação às pessoas, né? Muitos tiveram que adequar as suas estruturas dentro de casa, né, para poder trabalhar de dentro de casa, não é certo? Não é só ter uma internet, uma câmera, você precisa também ter um espaço em que você possa, de certa forma, ter um ambiente organizado, né? Você precisa ter formas de acessar os seus colegas de trabalho, né? Então entra a questão da comunicação. Você tem que ter formas também de acessar bases de dados, por exemplo, sistemas, programas, né? A partir da sua casa. Então, não é só a empresa que tem que se estruturar, né, para poder, para que esse trabalho em casa possa acontecer, mas as pessoas também tiveram que adequar suas estruturas, o seu dia a dia, né, para poder fazer com que isso acontecesse, né? Eu diria que muitos desses, devido à complexidade de algumas atividades, alguns sistemas, também envolveram projetos dentro das nossas próprias casas, né? Eu, por exemplo, tive que investir em um equipamento extra, né, de câmera com melhor qualidade, microfone, etc., né? E também organizar um pouco melhor o meu espaço para poder fazer isso de casa, né? Então, eu vejo que as necessidades relacionadas à situação atual
não geraram só projetos mais complexos, como, por exemplo, a construção dos hospitais, mas também outros projetos, como, por exemplo, como fazer com que o funcionário de uma empresa que é primordial, né, que é necessária, chegue até a empresa, trabalhe nela e não se contamine e não contamine os seus colegas de trabalho. Então, são também projetos, por exemplo, da área de recursos humanos, né, que aparecem um pouco menos, mas que são necessários, né, e importantes nesse momento para garantir que a operação continue ocorrendo. Né? Nós temos hoje uma grande necessidade de projetos, quer eles complexos, não é? Com prazos, premidos por prazos, por custos, com entregas de alta qualidade, não é? E que façam a diferença. Nós precisamos dos resultados, não é? E também uma série de projetos mais caseiros, mais internos, de modificações de processos, adequação de ambientes. Eu citaria aqui também o trabalho com equipes remotas, né? Que hoje é o que nós estamos mais fazendo, né? Tirar o máximo proveito da equipe à distância. Antes o tema era remota, mas pensando em diferentes países, né? Em diferentes localidades, equipes dispersas, né? Culturalmente diversas. Mas hoje nós estamos quase que trabalhando em casa, né? Com os colegas do lado, aqui no caso da ferramenta Azul. Muito bem, Ricardo, eu queria uma última pergunta, uma última resposta sua sobre a sua tese de doutoramento recém-aprovada. Você falou no início sobre o tema e o objetivo, mas eu gostaria que você se detivesse um pouco nas conclusões dela. Aqui chegamos e como isso vai agora transbordar, não apenas no meio científico, mas também no meio prático. Né? Me dá bastante prazer falar um pouco do meu projeto de pesquisa, quer dizer, da minha tese, né, agora aprovada. Né? Bem, tudo começou, então, com a verificação constatação de que havia algum problema nesse processo de desenvolvimento de medicamentos genéricos. Embora os medicamentos genéricos sejam considerados projetos de menor complexidade se comparados aos desenvolvimentos de novas drogas, por exemplo, né? Mas a complexidade desses projetos vem justamente do fato de que os medicamentos genéricos precisam ser exatamente iguais aos seus de referência. E conseguir esse comportamento, por assim dizer, no corpo humano, exatamente igual, pode não ser tão simples, né? Porque depende da matéria-prima, do seu processo de fabricação, né? entre outros fatores. Pesquisando, nós encontramos alguns grupos de fatores que poderiam influenciar, né, no resultado desse projeto de desenvolvimento. E agrupamos esses fatores em 3 principais. Os fatores, vamos dizer assim, estruturais, da própria organização da empresa, né, que influenciam os projetos, os fatores técnicos mais relacionados ao produto em si, né, ao seu desenvolvimento, e os fatores gerenciais, né, de como a organização gerenciava esses projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos. Então, existiam 3 relações que foram testadas principais que testamos na tese. A influência direta dos fatores gerenciais, a influência sobre o desempenho dos projetos, a influência direta dos fatores estruturais e a influência direta dos fatores técnicos. Né? Para nossa surpresa, para minha surpresa, embora fatores estruturais, como, por exemplo, a infraestrutura que é fornecida para o desenvolvimento dos projetos, parecerem na literatura como algo que limitava, né, o desenvolvimento, restringia, por exemplo, a falta de determinados equipamentos, a falta de determinadas instalações,
os resultados mostraram que essa influência direta não vamos dizer assim, significativa, né? Então, isso foi uma surpresa. A segunda é que também os fatores técnicos também não tinham influência direta, como, por exemplo, a complexidade do processo ou da tecnologia que era empregada no medicamento, na produção do medicamento, também não tinham essa influência direta. Porém, o que é bastante interessante, o que considero um dos principais resultados da tese, foi que tanto os fatores estruturais quanto os técnicos sofrem um efeito mediador da gestão para influenciar o resultado dos projetos de desenvolvimento de medicamentos genéricos, evidenciando e reforçando a importância da gestão desses projetos, né? Daí vem, então, algumas implicações práticas, né? Do reforço do gerenciamento, de como se gerencia esses projetos, dos fatores relacionados à gestão, tanto do profissional que gerencia, como também das decisões que são tomadas a nível corporativo sobre essas gestões, sobre a gestão desses projetos, para que o projeto tenha sucesso em termos de seu desenvolvimento e de seu registro na Anvisa, que o registro é necessário para que o produto seja comercializado. Sem esse registro, o medicamento não pode ser comercializado. Então, evidenciou mais ainda, né, a importância da aplicação, né, do conhecimento, de competências de gestão, para que os medicamentos não só possam ser registrados, mas mais do que isso, né, agora pensando em termos de sociedade, de saúde pública, para que os novos medicamentos genéricos possam chegar mais rapidamente à população, né, os novos medicamentos, e não só isso, mas também com a melhoria dos seus processos, né, de fabricação, por exemplo, que eles possam chegar também em valores mais baixos do que os que chegariam se não tivessem eficiência, né, nesses seus processos de fabricação. E esses são os resultados e as contribuições, né, que a gente espera para a tese. Eu fiquei muito contente ao ver o resultado da tese do Ricardo. Primeiro, pela complexidade do assunto, a importância dele. Segundo, pela metodologia que ele utilizou, bastante cuidadosa, uma metodologia quantitativa, que permite conclusões potentes, né? E, em terceiro, pelo resultado em si, dando destaque de que, sem a gestão, a gente não consegue, sem uma boa gestão, né, a gente não consegue transformar inputs, recursos, pessoas, etc., em resultados, né? Então, essa mediação da gestão é um fator preponderante, né? Isso me fez lembrar, quando vi o resultado da tese do Yugi, de um primeiro estudo no âmbito da NASA, em 1974, conhecido por Determinants of Project Success. Foi um estudo que a NASA encomendou a 3 autores, no caso Murphy, Baker e Fisher, para verem quais eram os fatores que impactavam positivamente aquele leque, aquele portfólio de projetos tão grande da NASA, né? Eles fizeram um estudo bastante complexo, com muitos projetos, mais de 1000 casos analisados, e chegaram à brilhante conclusão que existiam apenas 7 fatores que faziam a diferença entre o sucesso e o fracasso, depois de analisar uns 150, pelo menos, em categorias como estas que você mencionou. E dentre esses 7 fatores, tinha um. O primeiro deles, a competência do gerente de projeto. Tudo se resumiu
há 7 e entre eles este primeiro. Claro que depois aparece comprometimento da equipe, apoio da alta administração e algo assim. E esse é algo que eu guardo até hoje, que isso já faz 40 anos, né? E vejo que agora nós chegamos novamente a resultados similares. Muito bem, eu acho que tudo isso reforça esse papo de hoje, essa conversa, a importância do gerente de projetos, especialmente no mundo em mudança, no mundo em crise, né? Onde teremos que buscar soluções e o campo do gerenciamento de projeto é o campo onde teremos que ter profissionais adequados, habilitados e que tenham na veia o vírus do gerente de projeto, porque o foco é resultados. O lema que eu gosto de repetir sempre, que eu aprendi também, é que projetos significam a busca por melhores coisas. E é isso que nós fazemos quando dirigimos projetos. Queremos dar um passo além, né? Seja um casamento, seja um aniversário, seja uma vacina, seja uma adequação do nosso ambiente de trabalho, seja trabalhar algo inovador, enfim, estamos nesse barco hoje. Eu queria, então, agradecer ao Yugi por estar conosco, agradecer a Marina e a equipe do UOL por ter nos criado essa oportunidade de diálogo e espero voltarmos numa próxima. Muito obrigado a todos por terem estado conosco. Deixo a palavra final ao Yugi e depois à Marina para fecharmos esta roda de conversa aqui. Professor Sbragia, muito obrigado pela oportunidade, Marina, por ter proporcionado também toda essa estrutura para a gente poder realizar essa conversa. Eu me lembro desse trabalho na NASA, professor, inclusive o senhor me entregou um exemplar e ele está lá na minha tese, né? Muito bem referenciada como uma das referências que eu tenho, né, para a importância da gestão sobre os projetos complexos, inclusive, né? Porque a NASA são projetos extremamente complexos, né? E está lá na minha referência. Eu cito várias vezes esse trabalho e foi de grande valia e importância para esse desenvolvimento dessa tese, né? Então, agradeço muito ao professor também por ter me apresentado ao trabalho e ter indicado para que eu incluísse na minha pesquisa, né? Eu quero só terminar reforçando que a importância da gestão de projetos se dá em função também de que os recursos são sempre muito limitados e restritos. A gente precisa fazer sempre mais com cada vez menos, né? Então, os projetos são bem importantes quando a gente tem esse desafio, né? E, para finalizar, então, mais uma vez agradecer também ao professor Amaru, Maximiano, né? Que sempre me acompanhou nessa trajetória, então, para que eu pudesse chegar até aqui. Muito obrigado a todos. Como vimos, você pode se tornar um profissional de referência e um grande líder no mercado. O mercado atual está passando por inúmeras mudanças. Sabemos que se deixar levar em momentos de crise não é a melhor opção. Investir, inovar e mudar são termos mandatórios nessa realidade. Queremos que você acompanhe as transformações e entenda mais sobre as tendências, para conseguir avançar em sua carreira. Para isso, é fundamental uma rotina de constante atualização e formação, estudando em uma instituição reconhecida globalmente como a FIA Online. Para te ajudar nessa jornada, criamos condições especiais em cursos selecionados. Você terá acesso exclusivo a uma bolsa de estudos de 25% de desconto para o pagamento à vista ou 20% de desconto em todas as condições de parcelamento.
além da opção de pagamento em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Avance em sua carreira e se torne um grande líder. Venha para a FIA Online. Amplie o seu mundo.